E então hoje decidi abordar um assunto de extrema importância dentro do que tenho percebido nas visitas domiciliares, que são sobre os papéis familiares. Recentemente houve uma data comemorativa no plano terrestre, mais próximo a vocês, sobre o dia da avó, o dia do avô. E qual é o papel do avô e qual é o papel da avó? O papel dos avós é mostrar à criança o mundo espiritual. Este é o papel dos avós. Os avós, eles revelam para o seu neto ou seus sobrinhos netos ou quem quer que esteja nessa situação de forma similar, o caminho espiritual, os contextos espirituais. Aos avós foi garantida a fluidez do propósito de revelar os mistérios espirituais aos seus netos. Ao pai, coube revelar o campo dos encorajamentos, o campo a ser desnudado com as atitudes dentro da força que seria colocado ao seu filho, filha, a filiação de ampla forma existencial, do sentido de filiação, da parentalidade. E assim à mãe foi confiado o campo de relacionamento, a forma como o filho, o filha, ou todo aquele que esteja em um contexto da parentalidade possa se relacionar com os outros e com o mundo. E com essa soma de uma família núcleo, do pai, de uma mãe e dos avós, constitui-se um caminho importantíssimo para aqueles que têm a oportunidade de imergir em cada uma dessas forças principais, obviamente, porque tais forças não se resumem a estes contextos principais que assim destaquei. E ao mesmo tempo me chamou a atenção, caríssimos, de em alguns lugares, alguns ambientes domiciliares, algumas pessoas estavam falando: não tive o amor da minha mãe, vou retirar o nome da minha mãe. Não tive não tive o amor do meu pai, não tenho a atenção do meu pai, vou retirar o nome do meu pai, dos sobrenomes, dos documentos, acredito, não é que seja, dos registros. Caríssimos, você pode até retirar todos os nomes, mas jamais você conseguirá retirar o campo genético que percorre em suas veias, em seu contexto ancestral, em seu contexto maior de manifestação que de alguma forma você decidiu nascer, você lutou para nascer, você exerceu a assinatura de um contrato espiritual com estes seres que seriam seu pai e sua mãe, mesmo que tenham sido a participação apenas para a concepção. E não cabe a você o julgamento se eles são pessoas dignas ou não, mas sim você entrar em um fluxo de resignação para que você sinta a fluidez dos objetivos principais reencarnatórios propositais lançados em tais papéis da maternagem, da paternagem e dos campos relacionados aos avós. Quem, porventura, tem problemas em honrar tais estruturações dos avós, tais manifestações de não conseguir alcançar a história dos seus avós, de alguma forma por razões diversas familiares, às vezes vão seguindo fluxos de buscas e buscas e buscas espirituais, porque faltou aquela força da avó, do avô, que mostrasse e revelasse o mundo espiritual, o mundo dos mistérios, das encantarias, o mundo que é muito diverso da sobrevivência, que cabe ao pai e à mãe tal estruturação. Então, às vezes, se torna um grande buscador e buscadora de si na imensidão de amplificar e fazer a justiça
e buscar na espiritualidade o executar da justiça divina em suas próprias vidas. Quem não compreende a força dos mais velhos jamais entenderá os seus próprios mistérios particulares, o seu mergulho interior. Quem não respeita efetivamente a história sabida e não sabida do seu pai e da sua mãe, jamais conseguirá ter paz de espírito dentro dessa jornada, mesmo que seja uma pessoa aplaudida e reverenciada por muitos do seu próprio convívio. Quem rejeita o fluxo da paternagem e da maternagem, rejeita a própria história, pois cabe ao filho a reverência a toda a história que percorreu antes do seu nascimento, até o seu nascimento, desde a sua concepção até o movimento de agora de consciência desse ensinamento. Pois não cabe a você, caríssimos, observar quais foram os desígnios das escolhas que o seu pai e a sua mãe tiveram que tomar, mudar os rumos das velas, das embarcações que a vida assim colocou cada um deles, dentro dos encontros, reencontros, e mesmo assim desconfiando dos contratos e pactos familiares realizados antes do plano reencarnatório. Então, caríssimos, tais estruturações têm a ver frontalmente com o que vocês chamam de ancestralidade. A ancestralidade está sendo muito banalizada nos campos atuais planetários. Muitos se falam de ancestralidade para empreender ritos que a pessoa que está dirigindo nem sabe do que se trata ancestral. Porque a palavra ancestralidade vem de uma profundidade que quem assim aborda tal estruturação precisa estar revestida em profundidade desta reverência familiar, desta reverência com o pai, com a mãe e com os seus avós em um plano muito imediato, na centralidade de conhecer a própria história. Então, caríssimos, se alguém, porventura, diante de você, se lançar a falar sobre ancestralidade, primeiramente pergunte a história da pessoa. Se a pessoa somente souber histórias óbvias, curtas, breves, superficiais do seu pai, da sua mãe, ou nem tiver contextos a serem narrados dos seus avós, caríssimos, essa pessoa está no lugar equivocado. Pois para você falar de ancestralidade, você precisa compreender em mergulho interior quais são essas forças. Eu não estou falando que o seu pai e a sua mãe precisam estar ao seu lado por inteiro, mas você precisa compreender tais estruturações espirituais, energéticas, que formulam a reverberação em seu campo sanguíneo, no seu DNA. E assim, consequentemente, pulsa na atmosfera espiritual, sim, da sua vida. E aos seus avós, compreendendo tais estruturações, e assim não estou falando de quaisquer estratégias sistêmicas, estou falando no viés espiritual. E, consequentemente, aqueles que reverenciam suas próprias histórias vão compreendendo as camadas que tornam mais vívidas a ancestralidade, como um debulhar de uma espiga de milho, em que as palhas que revestem a espiga do milho são as camadas comportamentais condicionantes da vida, as palhas. E assim, quando você vai se desnudando no colapso da mente para a consciência, que é muito mais complexo e imersivo do que muitos imaginam. Muitos falam despertar a consciência, fórmulas de despertar a consciência. Caríssimos, as fórmulas elas são próprias. Você pode ser colocados em algumas experiências, mas a decisão se haverá o colapso da mente para acessar a consciência, a camada superior, sublime, sutilizada,
será sempre eivada do seu livre-arbítrio. E assim, dentro desta imensidão que se torna a consciência, você vai experienciando além das palhas do milho, além, e acessando os gomos, os grãos do milho que estão revestidas ali, dentro daquela espiga. E cada grão, cada separatividade ali posta em camadas, são etapas vívidas da sua experiência, são etapas vívidas da sua história, como se abrisse um livro da sua alma e observasse as experiências passadas, presentes e as experiências futuras da sua alma. Quais os contextos que a sua alma já esteve inserido desde a concepção, desde o campo atual e desde o campo também perceptível futurista da sua alma. Pois e sim, em verdade, dentro da linha do tempo, você já vive em diversas camadas futuristas, em diversas camadas passadas, que estão mais vívidas do que você imagina, e nas camadas do presente, no agora. E assim, correspondendo a esta tríade, você vai percebendo o milho por inteiro, dentro desta metáfora. E o que acontece? Existe uma teoria chamada que se você pega um fruto, vou sair do milho, deixá-lo de lado por alguns instantes e pegar o caju. Se um pássaro bica o caju que está ainda verde, em desenvolvimento, o que acontece com esse fruto? Alguns poderiam dizer, apodrece. Mas, em verdade, o fruto, ele amadurece muito mais rápido do que era o tempo necessário. Assim é a alma, quando ela se lança, principalmente a alma que está em experiência mediúnica, dentro da educação mediúnica, que não aceita as etapas naturais do seu desenvolvimento e da sua educação mediúnica. Quando existe você se arvorar, ou seja, você se colocar muito mais à frente daquilo que você tem competência e pode naquele momento. Por um altruísmo, talvez, por uma inocência mediúnica, de querer colaborar, de querer ajudar, ou de achar belo, bonito, sem seguir e sem saber o caminho que aquele médium que você inveja, aquele médium que você tem como referência, trilhou para chegar até ali. E talvez dentro de um campo óbvio, você pense que é muito fácil chegar, mas você não trilhou pelo caminho, você pegou um atalho. E assim está a teoria da fruta mordida. Você precisa observar o tempo necessário para que cada coisa aconteça e amadureça no tempo oportuno. Assim está, voltando para o milho, o campo ancestral, para que você possa compreender, trazendo os ancestrais, assim, para você compreender os seus avós, o seu pai e a sua mãe, você precisa compreender os caminhos percorridos por aqueles frutos que correspondem aos seus parentes, os seus parentais. E, consequentemente, os medos, as aflições, os conflitos, as angústias, as tristezas, as alegrias, as vitórias, as derrotas, as inseguranças e tantas outras camadas tão profundas da experiência humana que você talvez só tenha percebido 10% da jornada encarnatória diante da superficialidade e da resistência em imergir, em mergulhar em si. É muito mais fácil, talvez, aparentar médiums ou seres muito bondosos. E talvez hoje, no campo contemporâneo da sociedade encarnada no planeta, esteja muito belo todo mundo falar de coisas muito bonitas, constantemente, insistentemente, mas o quanto disso tudo tem coerência e consistência? É preciso observar a coerência e é preciso observar a consistência do que se está sendo falado,
do que se está sendo empreendido. Certa feita falei para vocês, caríssimos, ainda estou de olho no milho. Se você lança "eu te amo" para uma pessoa, o que acontece? As forças universais farão com que você observe ainda mais todos os defeitos daquela pessoa que você disse que amava. Porque falar "eu te amo" abre um portal imenso e fará com que você coloque em prática aquele amor que você disse. E quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, não julga. Quem ama, apoia. Quem ama, conduz. Quem ama, não controla. E assim, muitos que são colocados na experiência de dizer "eu te amo", logo, logo se arrependem ou acessam a vibração igual ao amor. Qual é, caríssimos? O ódio. Vai-se muito rápido, porque são frequências da mesma moeda. Vibram na mesma moeda, mudando apenas a face. E assim como se pode odiar alguém que alguns instantes atrás estava dizendo que amava. O campo ancestral, caríssimos, voltando para o milho, fará com que você compreenda cada jornada dos seus relacionamentos. Cada jornada que está acreditada não só nos seus relacionamentos íntimos, mas nos seus relacionamentos amplificados, amigos, pessoas afins que vão cruzando o seu percurso, a forma como você se porta, se pronuncia diante da vida como um todo. E orgulhar-se de ser uma pessoa boa, caríssimos, todos vocês estão na experiência para ser felizes e se tornarem pessoas melhores daquilo que vocês foram condicionados a cada dia. Porque quem é uma pessoa boa não precisa ficar falando nem provando todos os dias. Não precisa. A fraternidade amplificada da forma da caridade não precisa ser anunciada. Assim como os seus familiares que talvez insistiram em silenciar e apagar as experiências místicas, as experiências espirituais, colocando em você cargas genéticas para que você talvez seja uma nova esperança, para que você seja uma nova oportunidade de prosseguir campos que talvez os seus ancestrais não tenham sabido, não tido oportunidade ou escolhido não seguir, não percorrer. Mas os campos espirituais, eles vão pulsando e assim vocês vão entendendo a integralidade do milho por inteiro. Não há como fugir das suas próprias histórias. Não há como fugir daquilo que é seu por direito divino e espiritual, porque aquilo pulsa. Atravessará o seu caminho por diversas vezes. Obviamente respeitando o seu livre-arbítrio. Obviamente respeitando as suas escolhas. Você pode escolher renunciar a tudo isso diante dos entorpecimentos da vida, das distrações da vida encarnatória. Muitos ainda perdem muito tempo com as distrações humanas, com as distrações do campo material, renunciando ao campo espiritual ou caindo no excesso de confiança. No excesso de confiança de que existe uma corte espiritual me protegendo, logo nada me afetará. Meu corpo está fechado contra pedra, lança, armas, fogo, água e tantos campos que possam chegar ao meu corpo, porque assim eu fiz a oração de São Jorge. Caríssimos, observem-se, olhem para o milho que é o seu inteiro ancestral e percebam as camadas profundas que estão percorrendo todo o seu viés físico e espiritual. É sabido em profundidade que você está em uma experiência muito curta e porque em muitos momentos existe uma letargia, um campo deficitário cognitivo para que isso seja colocado em prática e a atenção ao seu espírito, mobilizando ainda maior o respeito ao seu corpo físico. Respeito ao seu corpo físico, observando-se como instrumento temporário, observando-se em instrumento temporário e honrando cada comportamento, cada fala dos seus ancestrais, sabidos ou não sabidos.
mas entendendo que todos eles estão em você. Todos eles. E mais ainda, colocando uma lente de aumento nessa história. Você mesmo em outras experiências como seus próprios ancestrais. Você, dentro do processo reencarnatório, abriu caminhos para você mesmo estar aqui. Buscando a sua árvore genealógica física, observará que o seu espírito esteve em alguma posição reencarnatória anterior para que pudesse você estar aqui nesta experiência corpórea em campos diversos, mas as realidades muito parecidas. Então, caríssimos, observar o campo ancestral, falar em despertar ancestral, em resgate ancestral, precisa ser algo muito mais sabido e experienciado dentro do caldeirão dos mistérios da vida encarnatória. Imergir nesse caldeirão alquímico de várias experiências que percorrem a atmosfera do seu espírito. Caso contrário, essa ancestralidade ficará apenas para papai e mamãe, no máximo vovô e vovó. Entendendo que falar de ancestralidade é falar de parentes mais antigos, caríssimos, bom ânimo. Falar de ancestralidade é estar em sinergia com algo muito mais profundo da sua própria história de corpo e muito maior de espírito. As suas experiências que pulsam em você, as suas negativas para a vida, o que a vida coloca em você, e você vai fugindo, esperando um melhor momento para acontecer, esperando uma melhor experiência, talvez o retorno de Jesus para a Terra. Caríssimos, amplifiquem-se dentro das suas próprias estruturas de fé. Observem as lentes de aumento, a sua espiga de milho, os seus campos ancestrais, observando parte dessa experiência que aqui compartilhei com vocês, para se perceberem em cada movimento que vocês fizerem, se talvez vocês não estejam repetindo comportamentos reais dos seus ancestrais próximos e derradeiros outros. Caríssimos, observar-se em heranças espirituais é observar a história que está dentro de você, que já foi escrita por muitos, inclusive por você em outras oportunidades encarnatórias. É você honrar cada escrita, deixando que o próximo capítulo seja escrito por você dentro deste plano encarnatório, mas observando que o livro ele não começou com você. O livro já foi iniciado há milhares e milhares de anos, com a sua também participação. Então, talvez essas pistas que assim coloquei sobre a ancestralidade, sobre os papéis da paternagem, da maternagem, da parentalidade amplificada muito além do campo sanguíneo, amplificando-se para os campos afins espirituais, percorrerão ainda mais na construção das lógicas espontâneas que vocês constroem diariamente sobre os encontros, desencontros e reencontros que a vida encarnatória proporciona para vocês. Dentro dessa engrenagem, uma verdadeira engrenagem para que vocês se percebam em instrumentos reais da espiritualidade a servir ao plano existencial encarnatório. E não há de se falar que os bons ficam e os maus serão lançados nas fornalhas de campos de desencarnes, campos coletivos de desencarnes. Pessoas boas também desencarnam, pessoas boas também são acometidas por doenças, por acidentes e por tantos outros campos. E não estamos falando de ausência de Deus, estamos falando em um fluxo natural da existência humana. As orações fortalecem a sua caminhada, principalmente amadurecem e neutralizam muito os seus próprios medos de algo já sabido e anunciado que é a sua própria morte. Então, caríssimos, evoluam dentro dos contextos já sabidos espirituais, honrem os seus ancestrais em profundidade, saindo da superficialidade, e não há como você ler um livro, assistir um vídeo
e dizer que você já sabe de ancestralidade. É algo praticado diariamente, é um exercício imersivo, diário, contínuo, de séculos e séculos, em revisões da sua própria existência de alma, para que você diga que você talvez esteja num plano introdutório do que se chama ancestralidade. Observar o que a Terra traz para você, o que é o fluxo da sua vida e onde você está na sua vida. De que forma você está existindo na sua própria vida. Você está existindo como uma planta ou como um ser humano? De que forma você existe na sua vida? Isso possibilitará os cortes de planos obsessivos que zombam e que assediam você constantemente. Aquele que segue um fluxo tranquilo, sereno, permanente, presente, se coloca em uma vibração diferenciada e não acoplada a campos obsessivos. Obviamente, dentro das experiências humanas, muito pode ser variável. Em alguns movimentos, aquilo que te afeta e aquilo que te faz mal pode te encontrar em igual vibração. Autorresponsabilidade. Se algo de ruim te acometeu, que você entenda que veio de um campo espiritual, energético, talvez você tenha vibrado por igual. Você tenha observado uma ressonância, criado uma ressonância muito próxima. E assim aquilo acoplou contigo. Levantar-se, imediatamente colocar-se em tratamentos, banhos de ervas, tratamentos diversos que sejam disponibilizados, é o plano imediato, para que os seus fechamentos sejam possibilitados, fechamentos de guarda, para que você prossiga a sua jornada amplificada, saindo da dualidade da mente e expandindo efetivamente para a consciência. Cuide dos seus milhos, assim seja.